Boa tarde, pessoal. A gente vai ver hoje sobre quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. É a última parte de polinômio, é uma parte muito importante. Então, preciso que vocês prestem muita atenção e anotem todas as informações que eu vou ditar, tá? Então, vamos lá, ó. Quadrado da soma. O que seria quadrado da soma? Seria algo parecido com isso aqui, ó. Por exemplo, A mais B ao quadrado. Tá? Como que eu resolvo isso, professor? Qual é a regra? Anota aí a regra. Esse, a gente vai chamar esse de primeiro e esse de segundo, tá? Então a regra é a seguinte, ó. Quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, tá? Então, o que daria isso, professor? Daria A ao quadrado, 2 vezes A vezes B, mais 2AB, e B ao quadrado continua sendo B ao quadrado. Então, essa seria a resposta. Quando eu era criança, eu gravei assim, ó, a formulazinha. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais quadrado do segundo. Eu gravei assim, não sei se ajuda vocês, tá? Mas eu gravei dessa maneira. Continuando, vamos dar outro exemplo aqui. Se fosse assim, ó. X mais 3 ao quadrado. Então, o que daria isso? Quadrado do primeiro. O primeiro é x, x ao quadrado, mais. Aí essa parte tem que fazer de cabeça. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é x, o segundo é 3. Então, 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, 2x, né? E 2x vezes 3, 6x. Esse seria o jeito certo. Mas se você não lembrar de cabeça, você coloca no começo, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Só que você tem que lembrar que o certo é essa parte ser feita totalmente de cabeça, tá? Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado. Essa parte também, ó. 3 ao quadrado é 9. Então, essa parte também deveria ser feita de cabeça. Então, vai ficar aqui nesse caso x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3, 6x mais 9. Essa seria a resposta do exercício, tá? Vamos mais uma. 2x mais 1. Vamos tentar fazer de cabeça. Vamos fazer de cabeça, não. Vamos fazer essa aqui montagem, depois desse aqui vamos fazer tudo de cabeça. Quadrado do primeiro. O primeiro é o 2x, então vai ficar 2x ao quadrado. Lembrando, as duas coisas ficam ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá. Aqui, esse 2 é tanto, o quadrado é tanto do 2 quanto do x. 2 ao quadrado é 4 e x fica x ao quadrado. Mais 4 vezes 2x vezes 1 vai dar 4x. Mais 1 ao quadrado é 1. Acabou? Vamos pro próximo. Vamos fazer de cabeça agora. 3x mais 5. Vamos fazer de cabeça. Ao quadrado. Quadrado do primeiro. Então vai ficar 3x elevado ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. E x é x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro. 3 ao quadrado é 9 e x fica x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. De cabeça. Número multiplica número, letra multiplica letra. Então, 2 vezes 3, 6.
6 vezes 5, 15. 6 vezes 5, 30. Então, de novo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30. O x não tem ninguém para multiplicar, só copia. X mais quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. Esse é o jeito de fazer certo. De cabeça. Daqui já vai para cá, para a resposta. Esses outros que eu fiz, esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui tem que ser feito na cabeça. Vamos fazer mais um aqui. O último. Por exemplo, deixa eu ver. Vamos pôr para ferrar um pouco. X ao cubo mais 4y ao quadrado. Quadrado do primeiro. Ah, professor, como que eu vou fazer x ao cubo ao quadrado? Quando você tiver um expoente e fazer ele ao quadrado, então o quadrado do primeiro vai ficar algo parecido com isso. Vai virar uma potência de potência. Como que resolve a potência de potência? Copia a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, o quadrado do primeiro vai dar x à sexta. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Lembrando o que eu falei, número multiplica número. Aqui, ó, não tem número, mas é o número 1, né? Então, vamos lá, de cabeça. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Número multiplica número. Letra multiplica letra. X ao cubo vezes y vai ficar x ao cubo y. Mais quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16 e y fica y ao quadrado. E aí essa seria a resposta. Tá bom? Então seria isso. Professor, e se tiver fração? Deixa eu ver se tem espaço. Tem. Vamos fazer aqui rapidinho. Professor, e se tiver fração? Vou fazer uma bem simplesinha de fração. E do jeito que eu fizer essa, é a todas as outras, né? Vamos lá. X mais meio ao quadrado. Quadrado do primeiro fica x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Número multiplica número. Aqui invisível está o 1. 2 vezes 1, 2 e 2 vezes meio agora. Número multiplica número. 2 vezes meio dá 1. Então vai ficar 1, né? E x não tem ninguém para multiplicar, copia o x. Mais meio ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. E essa seria a resposta. Lembrando, essa parte do meio que eu fiz aqui, ó, essa parte. Eu fiz essa conta, ó. 2 vezes 1x vezes meio, tá? 2 e 2 corta. 1 vezes 1 é 1 e x vezes ninguém é x. Por isso que deu 1x, tá? Então, esse é o quadrado da soma, tá? Opa! Esse é o quadrado da soma. Vamos fazer agora o quadrado da diferença. É a mesma coisa do de cima, tá? Praticamente é igual, só muda umas coisinhas muito simplesinhas, tá? Então, por exemplo, ó, se eu desse essa conta, A mais não, né? Que agora é conta de menos. A menos B ao quadrado. A regra é essa, anote aí. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, essa é a regra. Professor, o que muda desse para o outro? O que está mudando desse para o anterior? A diferença é simples. É que aqui é menos e no outro era mais. Só essa é a diferença. Tá? Continuando. Então vamos lá. Um exemplo com número. Vou fazer só 2 exemplos que eu... Do mesmo jeito que faz esse da diferença, é o que fez o da soma. Tá? A mesma coisa. Vou fazer só 2 exemplos. Vamos fazer aqui o x menos 7. Vamos fazer aqui embaixo o 2xy mais 3. Mais 3 não pode ser mais. Menos 3.
o de cima. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, número multiplica número, aqui está 1, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 7, 14. Só tem essa letra x, copio o x, mais quadrado do segundo, o segundo é 7, 7 ao quadrado, 49. Acabou. Esse quadrado do primeiro, o primeiro são essas três coisas, então as três coisas vão ficar ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado e y ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, número multiplica número. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Copia as letras, x, y. Mais quadrado do segundo, o segundo é 3. 3 ao quadrado é 9. Tá? E aí essa seria a resposta. Tá? Professor, se for fração, a mesma coisa do de cima, tá? A mesma coisa que a gente fez ali em cima. Só mudaria esse sinal aqui, ó. Tá? Mas o resto é igual. E por último, e não menos importante, o produto da soma, que acredito eu que seja o mais fácil de todo. O da soma pela diferença. Então vamos lá. É o que a gente mais vai usar, tá? De todos. Em outros conteúdos, tá? Então como é que funciona o produto da soma pela diferença? A regra é simples. Tem que ser as mesmas coisas. O que está aqui tem que estar aqui, o que está aqui tem que estar aqui. E o sinal do meio tem que ser invertido. Um tem que ser mais e o outro tem que ser menos. Não necessariamente o mais primeiro e o menos depois. Poderia ser o menos na frente e o mais atrás. E não mudaria nada. Então qual é a regra? Quadrado do primeiro, anota aí, menos o quadrado do segundo. Só isso, acabou. Essa é a regra. Tá, vamos fazer uns 3 exemplos aqui. X mais 9, x menos 9, x sobre 2, menos 4, e x sobre 2, mais 4. E por último, e não menos importante, x ao quadrado menos 3y, x ao quadrado mais 3y. Então vamos lá. Quadrado do primeiro, o primeiro é x, fica x ao quadrado, menos, sempre menos, quadrado do segundo, 9 ao quadrado, 81. Acabou. Continuando, igual. Quadrado do primeiro, o primeiro é x sobre 2, vai ficar x ao quadrado e 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado, 16. Tá? Quando é fração, sempre vai ser todos os números ao quadrado, tanto o primeiro quanto o segundo. Tá? Aqui embaixo, e por último, x ao quadrado elevado ao quadrado, vai ficar isso daqui, potência de potência, vai dar x à quarta. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar x à quarta menos 3 ao quadrado é 9 e y fica y ao quadrado. Tá? Então seria isso daqui, acabou, tá? Então são esses 3 temas de hoje, tá? E com isso a gente acaba polinômio, a primeira parte. Agora tem a segunda parte, que é a fatoração. Pessoal, semana que vem vai ter o simulado na sexta-feira. Eu vou postar esse vídeo e se vocês tiverem dúvida de alguma matéria, vocês escrevam lá pra mim que eu vou montar uma revisão na segunda-feira. E a gente revisa o que vocês tiverem em dúvida, tá bom? Então é isso. De exercício eu vou ver aqui e já falo, já vou digitar lá, tá? Mas se eu não me engano é o 8, 9, algo assim. Mas eu vou postar lá. Tchau, tchau. Vou finalizar.